Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde e prontos para mais uma leitura bíblica. Amém? Hoje vamos ler 2 Samuel 8, 9, 10 e 11 no nosso dia 94. Amém? Vamos ler, vamos orar e a gente já começa a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua infinita bondade e misericórdia. E queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesta leitura, Senhor, que vamos fazer sobre a tua palavra. Fale conosco, nos ajuda a te compreender, nos ajuda a te conhecer um pouco melhor com a leitura de hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e conquistou aquela região, e acabou com o poder deles. Ele também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi colocou os moabitas em diversas fileiras, usando uma corda para isso. Fez com que eles se deitassem no chão, separando 2/3 dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes ficaram para servir Davi e pagar impostos. Davi destruiu também as forças do rei Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, numa batalha na região do rio Eufrates, onde Hadadezer tentava reestabelecer o seu domínio. Davi prendeu 1.700 homens da cavalaria e 20.000 homens de infantaria. Mandou aleijar todos os cavalos dos carros de guerra, menos aqueles que guardou para si, ou seja, cavalos suficientes para 100 carros. Davi destruiu ainda 22.000 sírios que vieram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, rei de Zobá. Davi colocou guardas em seu exército em Damasco. Assim os sírios de Damasco se tornaram seus servos e pagaram tributos a ele anualmente. E o Senhor ia concedendo vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Os escudos de ouro usados pelos oficiais do rei Hadadezer foram levados por Davi para Jerusalém. Também levou grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, filho de Ramate, ficou sabendo das vitórias de Davi contra o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudar Davi e parabenizá-lo, pois o rei de Amate e Hadadezer eram inimigos. Toi mandou por meio de Jorão presentes de ouro, prata e bronze. O rei Davi dedicou esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, bem como o ouro, a prata que ele havia tomado nas ações que conquistara, de Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim, Davi tornou ainda mais famoso quando voltou da batalha, em que matou 18.000 homens edomitas no Vale do Sal. Em Edom, também colocou guardas do seu exército, abrigando toda a nação de Edom, para pagar impostos a Israel. O Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que ele ia. Davi foi um rei justo, tratando com igualdade todo o povo de Israel. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do seu exército. Josafá, filho de Aluiabe, Ailude, era quem registrava os acontecimentos históricos. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário particular do rei. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda do rei, que comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram seus ministros. Capítulo 9. Um dia, Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul.
Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir a sua promessa. Nas suas indagações, ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazer este homem à sua presença e lhe perguntou: Você é Ziba, servo de Saul? Sim, senhor, eu sou, respondeu o homem. Ainda vive alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Se existir, diga-me quem é, para que eu possa mostrar bondade para com ele. Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas ainda vive. Ele é aleijado dos 2 pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto no chão. Davi perguntou: Você é Mefibosete? E ele respondeu: Sim, sou seu servo. Porém Davi disse: Não tenha medo. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul, e além disso, você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete curvou-se e humildemente diante do rei disse-lhe: Como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu, que não pareço mais que um cão morto? Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo o que pertencia à família dele. Você, seus filhos e seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então Ziba respondeu: O seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, o meu senhor. Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. Ele era aleijado dos 2 pés. Capítulo 10. Algum tempo depois, morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Hanum subiu ao trono em seu lugar. Davi pensou: Vou usar de bondade para com Hanum, porque o seu pai, Naás, sempre me tratou muito bem. E Davi e seus mensageiros levaram palavras de conforto a Hanum pela morte de seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra de Amon, os oficiais amonitas disseram a Hanum, seu senhor: Pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? De forma alguma. Davi mandou esses mensageiros como espiões, pois ele virá atacar a cidade. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, cortou pela metade a barba de todos os homens de Davi. Também cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os fez voltar para suas casas. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro deles, pois eles estavam profundamente envergonhados, e mandou-lhes dizer: Fique na cidade de Jericó e só retorne quando a barba estiver crescida novamente. Depois disso, os amonitas reconheceram que tinham errado e atraído a ira de Davi. Então contrataram 20.000 homens dos sírios de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 de Tobi. Quando Davi soube que os amonitas estavam se preparando, enviou Joabe com todo o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maca posicionaram-se nos campos abertos. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em 2 frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército sob seu comando e enfrentaram os sírios nos campos. O restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai
posicionou-se contra os amonitas que defendiam os portões da cidade. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei, então você irá ajudar-me, disse Joabe ao seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas que defendem a cidade são muito fortes para você e seus homens, eu virei em seu auxílio. Coragem, temos de lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar esse povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Quando Joabe e suas tropas começaram o ataque, os sírios começaram a fugir. Então, quando os amonitas viram a fuga dos sírios diante de Joabe nos campos, começaram a fugir também, de seu irmão Abissai, e se fecharam na cidade. Diante disso, Joabe voltou para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido derrotados, não se conformaram com a derrota e começaram a se reunir de novo. Juntaram a eles mais soldados sírios de Hadadezer. Mandou trazer de outro lado do rio Eufrates. Esses soldados chegaram a Relã sob o comando de Soboque, comandante-chefe de todos os exércitos de Hadadezer. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu seu exército, atravessou o Jordão e saiu para atacar Elã, onde se realizou o combate contra os sírios. Novamente, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou no campo 600 sírios de carros de guerra e 40.000 sírios da cavalaria, incluindo o comandante Soboque. Quando os reis aliados de Hadadezer viram que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi e tornaram-se os seus servos. Dali em diante, os sírios não mais quiseram ajudar os amonitas. Capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo: mande-me imediatamente Urias o heteu, preciso falar com ele. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estavam Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco, e enviou um presente para ele em sua casa. Mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite toda com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: que há com você? Por que você não foi passar a noite com sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Urias respondeu: como eu poderia entrar na minha casa para comer, beber, descansar, deitar-me com minha mulher, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Tão certo como o Senhor vive, não faria tal coisa. Bem, Urias, continuou o rei, fique hoje e passe essa noite aqui. Amanhã o mandarei de volta. Assim, Urias passou o dia em Jerusalém, e no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, até se embriagar. Mesmo assim, à tarde, Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam, e não foi para sua casa para a companhia de sua mulher. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu: coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado, para que ele seja morto.
Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e batalharam contra Joabe, Urias foi morto com os soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. Ele deu a seguinte ordem ao mensageiro: depois de contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar indignado e perguntar: por que os seus soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto do muro? Vocês não ouviram dizer que em Tebes o próprio Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto por uma pedra de moinho atirada dos muros por uma mulher? E quem foi o erro que tomou essa posição? Então você dirá: Urias, o heteu, também foi morto nesta batalha. O mensageiro chegou, pois a Jerusalém, apresentou o relatório de Joabe a Davi. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós, porque eram mais poderosos, e saíram contra nós nos campos, enquanto procurávamos fazê-los recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram com flechas dos altos do muro, e alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque. Urias, o heteu, foi morto também. Então Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não desanime. A espada fere qualquer um, sem distinção. Continuam a lutar mais duro ainda e conquistem a cidade. Animem-o desta maneira. Betseba chorou quando soube que seu marido Urias havia morrido. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Betseba para viver no palácio real e a tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho, mas o procedimento de Davi desagradou a Deus. Amém. É isso aí. Finalizamos hoje a leitura e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para mais uma leitura e assim nós vamos até finalizar toda a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Vejo você amanhã para mais uma leitura. Deus te abençoe. Um abraço.